queridas! Hoje estamos com um convidado super especial no nosso Papo de Corredor, nosso querido professor Fábio Primac, ele que é professor, coordenador, escritor, compositor, poeta, meu Deus, contador. Além de tudo isso, ele respira, minha gente, ele respira, ele vive, é pai, é esposo. E agora a gente vai conversar com ele a respeito dos seus livros, né? As suas edições, as suas inspirações para escrever. Professor Fábio, bem-vindo ao nosso Papo de Corredor. Que alegria em tê-lo Ô- aqui. Oi, professora Michele, obrigado. É uma satisfação muito grande participar desse projeto, né, que já nasceu grande e tenho certeza que terá muitos frutos aí pela frente. Então, além de tudo que você falou aí, professor, coordenador, escritor, blá, 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 eu sou torcedor do Paraná Clube, Ah, isso é fanático, né? importante, é importante. Eu Isso é também. importante. Pois é, então, estamos no mesmo barco, sofrendo bastante. Nós não Sofrendo. somos torcedores, né? Nós somos sofredores, infelizmente, Sofredores, é. né? Sofredores. Mas estamos aí na vida, mas é uma satisfação muito grande estar aqui conversando contigo e, quem sabe, aproximar um pouco mais, né? Não somente o professor, não somente o contador, não somente a professora, a contadora, mas também duas pessoas. Não é? Dois seres Exatamente. humanos que estamos aqui para ensinar, para aprender muito mais que ensinar, né, professor? Ah, com certeza. E trazendo ali um pouco para o nosso papo de corredor mesmo, que é o intuito aqui, um papo descontraído, um pouco técnico, mas só um pouquinho, assim, vamos bater um papo aí mais divertido, né, mostrar esse nosso Vamos lado nessa. aí alegre. Vamos Aliás, nessa. falando antes de tudo, qual a Aham. importância de um bom papo de corredor para você? A importância de um bom papo de corredor, quem sabe assim, olhar nos olhos da pessoa e ser sincero, né? Falar a verdade, sempre com um sorriso, quem sabe, né? Dependendo da situação, se a situação for propícia, mas sempre com um sorriso e achar a melhor alternativa, né? Dentro daquela conversa, seja uma conversa técnica, seja uma conversa amigável, mas o objetivo principal é conversar, não é? É, eu vejo muito assim nas andanças aí da vida, que nas empresas mesmo tem sempre aquele o corredor do café ou a cozinha, a copa ali que todo mundo se reúne. É importante ter também esses espaços para a gente dar uma risada, né, entre um café e outro ali, fofocar um pouco talvez, né. Eu já tive a oportunidade de trabalhar em algumas grandes empresas, né? Mas sempre na área de tecnologia, claro, envolvendo a contabilidade também. E com isso, a oportunidade de você conhecer pessoas novas, culturas diferentes. Eu trabalhei com argentino, por exemplo. Trabalhei Nossa. com carioca, era complicado. Trabalhei com carioca, né? Outra vibe. Trabalhei com um baiano, outro estilo de trabalho. Trabalhei com catarinense, trabalhei com gaúcho, mas o que permeia a relação em si é justamente essa oportunidade que você tem, muitas vezes, de chegar num cafezinho e contar uma piada, pedir a dica ou sugestão para algum problema que esteja passando, parte técnica ou até mesmo parte pessoal, não é? Uhum. E isso é o que vale numa relação humana. É claro, muitas vezes não tem como, né? Muitas vezes a gente, durante a semana, trabalha das 7 da manhã até as 4h30, 5 horas da tarde, numa função, vai para casa rapidão, toma um banho, come alguma coisa. Às vezes você ou só come alguma coisa ou só toma banho, vai para campo, não é? E aí a gente fica meio perdido na Uhum, questão de conversar, né? Na uhum, questão do relacionamento. E isso talvez seja um grande defeito da nossa parte mesmo, não é? uhum, Mas não somente meu, não somente do fulano de tal, do ciclano, mas de tudo aquilo que nós vivemos durante os dias, não é? uhum, E mais especificamente na nossa profissão, que exige, né, a constante
Está constante busca pelo focado ali, conhecimento. É, concentração também, né? exatamente. O foco, a concentração, e às vezes você acaba esquecendo que você é humano e não um robô, não é? Tem numa empresa que eu trabalhei, até inclusive, o setor de contabilidade era o único setor que não tinha a garrafa de café dentro da sala. Porque o nosso coordenador lá na época, ele falava assim: "Não, a hora que eu saio da sala para tomar o cafezinho é a hora que eu espaireço um pouco, converso com alguém, não quero café na nossa sala. Vamos deixar a sala o café lá na salinha do café para nós poder conversar um pouco lá". É importante, Legal, né. é É importante. uma boa estratégia. É, é importante. Você sabe que numa empresa que eu trabalhei, nessa empresa onde tinha um argentino, então uma das coisas que eu aprendi com ele, né? Claro, ele tinha seus problemas, mas também tinha as suas qualidades. E uma dessas qualidades é justamente essa questão, né, do relacionamento e tal. E uma das coisas, né, porque eu trabalhava no setor de sistemas, então eu Uhum. fazia toda a parte de desenvolvimento e implantação do sistema TOTUS, na época nem era TOTUS, era microsiga ainda, Ah, e, e ele falou assim para mim, olha, pessoal, claro, em portunhol, né? hã. Vamos deixar. Então era uma empresa com 4 andares. Então cada andar tinha uma impressora. Ele Uhum. queria isso. Quando ele chegou, praticamente cada sala da empresa tinha uma impressora. Era um absurdo. Então você tinha Imaginou? é, 20 salas dentro do andar, então tinha 20 impressoras. E ele já chegou revolucionando, né? Falou, ó, eu não quero cada sala uma impressora, vamos deixar uma sala por andar. Vamos deixar uma impressora legal, né? Vamos deixar uma impressora funcional, rápida e tal, mas por Uhum. andar. E daí a gente questionava, mas por que isso? Só por questão de custos? Ele falou, não, não é somente por questão de custos, é também por questão de saúde, né? Você vai ter que levantar da sua cadeira, ir lá pegar a impressora, e é também uma questão social, porque muitas vezes nesse caminho que você vai até pegar a sua impressão, você conversa com fulano, conversa com ciclano, dá uma olhadinha pela janela, pega um cafezinho, né? Uhum. Então, essas questões assim, mesmo que o ambiente de trabalho não era tão agradável, vamos chamar dessa forma, como é a Campo Real hoje, né? Uhum. Lá na empresa, essa questão eu peguei, né? E consegui levar para a vida. Né? Nos outros locais onde eu trabalhei, essa também era uma das características, né, que eu chegava e tentava implantar. Não, vamos deixar a impressora só no lugar, vamos deixar um cafezinho por andar. E deu certo, né? As pessoas até que gostaram, estranhavam no primeiro momento, mas Uhum. gostavam depois, né? Isso é muito bom. E assim, com o passar do tempo, que aí tem, toda essa questão de estarmos cada vez mais conectados, cada vez mais ali, talvez numa conexão remota, um trabalho remoto, ou cada vez mais compenetrados ali no nosso trabalho, né, essas pausas ou essas conversas durante o dia nos alivia um pouco, né. É, sabe que é, professor? Também tem outro detalhe. É, eu tenho alguns clientes no estado de São Paulo, né? No interior do estado de São Paulo, mais para a região sul de São Paulo e na região nordeste. Então, esses clientes mais para a área de sistemas de informação, não para a parte de contabilidade. Eu nunca tive a oportunidade de estar com eles no formato ao vivo, Presencial. sabe? Somente no formato online, mas todas as vezes que nós conversamos, também via Google Meeting ou outra plataforma de conversa virtual, sempre é essa relação, uma piadinha para descontrair, uma conversa jogada fora. Como é que tá teu time? Eu tenho um amigo que é lá de Pernambuco e ele torce para o Santa Cruz, pra você ter uma ideia. Então tá quase quer dizer, quase não, é o mesmo barco do Paraná Clube. Então, quando a gente começa a conversar, a gente começa a chorar, É isso que sabe? eu ia Então, você falar, não é imagina. conversa, é choro. Não, é choro. Então, assim, antes de qualquer coisa, antes de dizer bom dia, boa tarde, boa noite, a gente começa a chorar. E aí, quem está
está participando da reunião não acredita, assim, o que que esses caras estão fazendo? E aí é uma forma, né, muitas vezes, de você quebrar o gelo, é uma forma de você dizer assim, ó, gente, nós somos normais, nós somos pessoas, estamos aqui para solucionar um problema. Ai, ai, eu imagino a choradeira desse É, meeting aí de você. é muito legal. Ai, professor Fábio, puxando um pouco agora para o seu lado escritor, né? Eh, o primeiro livro ali, não a parte técnica, né? Você tem olha, outra hora eu chamo de você, outra hora eu chamo de o cara, e vamos conversando assim. Do jeito que você quiser. Eh, a sua carreira como escritor, começou com os trabalhos técnicos, com os livros ali, com os artigos mais técnicos, e daí foi despertando esse olhar para os trabalhos, vamos dizer assim, mais pessoais, literários mesmo? Ou como que começou? Como que veio? O Como Fábio que já veio? nasceu escritor ou ele foi desenvolvendo? É. É, bom, assim, tem uma história bem legal. Eu estudava no Tupi Pinheiro, né, colégio tradicional aqui de Guarapuava. Na época era a escola Antônio Tupi Pinheiro, hoje é colégio, né, tem ensino fundamental, ensino médio, uma excelente escola, grande e tudo mais. E uma professora, ela chegou para nós e disse assim, ó, para semana que vem, olha só, veja a diferença, para a semana que vem, não é para daqui um mês, não é para o final do bimestre, não, para semana que vem. Para a semana que vem, cada um de vocês vai ter que me trazer um livro. Vocês vão ter que escrever um livro. E aquilo ficou dentro de mim, sabe? Eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou escrever um livro para essa bendita ser aí? Bom, eu comecei a pensar uma história, né? Porque eu sempre gostei de futebol, sempre gostei de esportes e tal. Veja bem, estamos falando lá quinta série, quinta, sexta série. Aí eu pensei, não, como eu gosto de futebol, eu vou escrever algo relacionado ao futebol. E aí montei uma historinha chamado Nequinha. Então tinha um personagem, o personagem era Nequinha. Né? Hoje a gente tem os nomes de jogadores de futebol, John Kennedy, né? Quem mais? Outros nomes tão estranhos, né? Felipe Ramon, né? O meu nome na época era Nequinha. Então o Nequinha era um jogador de futebol, franzino, pequeno, criança, numa cidade do interior do Paraná, nem digo que é Guarapuava, né? Que estudava numa escola pública. Então eu me incorporei naquilo. E no final da história, o Nequinha consegue ir para um grande time de futebol do Brasil, na época o Flamengo, um grande time de futebol do Brasil, e o sonho dele tinha se realizado quando ele viu na arquibancada do Maracanã uma faixa assim dizendo Nequinha, parabéns, algo mais ou menos assim, Nequinha, parabéns aqui, sua família é de Guarapava, Paraná. Então, sabe, é uma história bem, bem legal. E dentro daquilo, e aquilo parece que me interiorizou, né? E aquilo parece que começou a criar o início de uma semente germinando, né? E quando eu tive a oportunidade de escrever alguns artigos na época da graduação, não da graduação em processamento de dados, mas da graduação em contábeis, eu tive a oportunidade de escrever alguns artigos e voltar àquele gosto, né? Pela leitura e também pela escrita. Então, eu escrevi alguns artigos relacionados a business intelligence, isso lá em 2000 e a gente está falando aqui em 2007, e na época eu compartilhei com alguns amigos, né? Na época tinha o Orkut, por exemplo. Então compartilhei com alguns amigos e tal. E aí um rapaz chamado Felipe Iório, né? Hoje é professor também. O Felipe, do interior do estado de São Paulo, disse assim: Ó, Fábio, pô, você é um cara que escreve legal e tal. Você já pensou em escrever um livro relacionado ao conteúdo de business intelligence? E ficou aquilo na minha cabeça. Falei, cara, eu aprendi essa técnica, assim, não que eu sabia tudo, mas eu tenho um conhecimento dessa técnica, é uma coisa legal, as pessoas estão indo para essa área, né? E eu acho que dá bacana escrever alguma coisa. E escrevi o livro. Na época eu dava aula no Colégio Ana Wanda, aqui em Guarapuava, no Colégio Carneiro Martins, do curso técnico em informática e tal, e também no ensino médio, na época de segundo grau, né? Segundo grau tinha disciplina de informática básica, e eu dava aula também no Colégio Ana Wanda. Então,
eu comecei a desenvolver esse conteúdo, Business Intelligence, nasceu esse livro, Introdução ao BI, né? Business Intelligence. E o sucesso até então foi bastante grande, graças a Deus. Na época tinha o nosso querido professor Jonathan, o Richard Gere, aqui do nosso colegiado, né? O professor Jonathan é amigo desde a infância, né? Se a gente for contar os causos e histórias aqui, dá um bom caldo, né? Então, o professor Jonathan, ele era coordenador do curso de administração na Campo Real, e eu disse para ele, ó, Jota, seguinte, cara, eu lancei um livro, quer dizer, eu escrevi um livro, queria saber da possibilidade de lançar esse livro na Campo Real. Nossa, foi um fervo. O Jota pegou, parece que toda instituição, na época, não tem tanta gente como é agora, era grande, lógico, já, Campo Real já nasceu grande, mas não era tanta gente como tem agora. E ele trouxe a galera toda ali no nosso Salão Nobre, né? E ele falou assim, Fábio, você vai lançar o livro, mas vai estar todo mundo lá. E você vai ter que dar uma palestra. Falei, tá bom, vamos lá, né? Vamos dar uma palestra. E aí começou, né? Dei a palestra. Todo mundo gostou, graças a Deus, todo mundo gostou. Aí tinha uma galera da faculdade UCP, atualmente nossa co-irmã, não é? Da Campo Real, a nossa coligada. Na época não era, né? Existia uma aproximação, mas não era como é hoje. E eu fui convidado para dar aula na UCP em Pitanga. Então, aí começou, né? Começou a estourar tudo aquilo que eu pensava para mim também como educador, né? E é lógico, eu dei aula em cursos específicos, dei aula em cursinhos, dei aula para nível médio, mas eu queria algo mais, né? Eu queria um salto, um pulo na minha carreira. E aí que houve essa oportunidade de dar aula, na época em UCP, na UCP em Pitanga. Então eu saí aqui de Guarapuava 5:30 da tarde, né, para dar aula às 7, e retornava, chegava aqui em Guarapuava meia-noite e meia, 1 hora, com a turma da van, né? Hoje tem o professor Fernando Volanin, professor Carlos Kurkreves, e tantos outros que dão aula lá em Pitanga, as histórias da van, né? Tem, acho que até dá um livro para isso aí. E a partir dali começou a fluir, né? Escrevi outros livros também na parte técnica, mas sempre com a intenção de fazer com que eu levasse o conhecimento técnico, né, da parte de tecnologia da informação, aliada com outras áreas. Então, eu dei a aula para o curso de Direito na Campo Real. Então, eu escrevi um livro envolvendo tecnologia da informação e direito. A professora Elisânia, muito boazinha da parte dela, me concedeu a oportunidade de trabalhar com os alunos de direito, e foi uma experiência incrível, né? Eu ter a possibilidade de trabalhar com públicos diferentes ali na Campo Real, né? Então, escrevi livros na área de direito e tecnologia, depois administração e tecnologia, e eu comecei a perceber que estava, assim, tudo envolto, tecnologia, contabilidade, administração, direito e tal. E foi assim que começou, né? Eu sempre gosto de caminhar, andar e tal, e aí eu começo a pensar nas ideias, né? Então, puxa vida, tem que escrever um livro envolvendo contabilidade e informática. Como é que vai ser o nome desse livro? Então eu ficava ali. Aí nasceu a junção Infortabilidade, duas Hum. palavras, né, que originaram um tema. E em cima desse tema eu desenvolvi o livro, né? Os outros livros seguem a mesma linha, seguem a mesma história, né? É mais ou menos como o filme do Rambo, Rambo 1, Rambo 2, Rambo 3, Rambo 4. Quem é da geração mais nova aí nem sabe o que eu estou falando, Rambo, né? Mas é mais É. ou menos isso Ah, aí. eu não sei, eu É, sou nova. então. E o primeiro livro literário mesmo que veio, que é o Andante Musical, Aham. que já veio com essa pegada assim de histórias que permeiam a sua vida, Sim, aliadas à música, né? sim, sim. Então, assim, foram momentos importantes na sua vida que tinha a sua trilha sonora. Como que Exato. veio essa vontade de escrever agora, mais puxando para esse lado pessoal mesmo, que são Aham. todas histórias reais, né? São uma São, história de vida ali, né, no livro. são. Todas as histórias são reais.
e são experiências que eu tive a satisfação de viver e sou grato muito por isso, porque cada experiência que eu tive, eu aprendi, né? Cada experiência que eu tive, eu adquiri conhecimento, né? E cada experiência que eu tive dentro do livro rendeu uma ruga no meu rosto, rendeu uma manchinha na minha pele, mais ou menos nesse sentido, né? Eu sempre gostei muito de música, muito, muito, muito mesmo. E aí, mas assim, Rock na eu veia, né? Rock. aham, rock talvez seja o meu estilo preferido. Mas eu gosto também de música gaúcha, gosto de MPB, né? Uhum. Gosto de jazz, gosto de soul, né? Gosto, enfim, todos os estilos musicais, desde que a música tenha algum benefício para o seu ouvinte, para mim é legal, né? Desde que a música traga felicidade, traga alegria, traga contemplação, traga gratidão, traga alguma experiência, alguma mensagem, para mim torna-se bacana. Aí você pode dizer assim, ah, mas então você não gosta de funk? Depende. O funk, né, depende. Dependendo da mensagem que ele traga, eu possa gostar, né? Uhum. Ah, mas funk qual que você ouve e tal? Você veja, eu sou de uma época um pouquinho mais antiga, né? Mas Claudinho e Buchecha, por exemplo, É. algumas composições são legais, são bacanas, né? Emicida também são algumas coisinhas bacanas e tal. Não que eu curta, por exemplo, a vida do Emicida, né? Não que eu curta a vida do fulano, do funkeiro fulano de tal e tal, mas algumas ideias são bacanas. E aí, em cima disso, eu percebi que determinadas situações dentro da minha vida existia uma música que incorporava. Né? Então, lá no livro, lá eu conto a história da minha namoradinha, que eu fui embora para Curitiba e não E tive chorou. oportunidade, chorei, dararara. Qual que era a música que estava embutida ali naquele momento? Né? E qual é a história dessa música? Por que que ela foi escrita? Por quem que ela foi escrita? Qual é o contexto mundial naquela época daquela música? Qual foi a relação da música com o Brasil, né? Qual foi a relação da música com as pessoas que estavam naquela época, com a juventude, né? Nós não tínhamos celular, não tinha WhatsApp, não tinha internet. A nossa relação era pessoal. Então, se você queria ter um amigo, você tinha que sair para fora da casa, né? Se você queria encontrar a tua galera, aqui em Guarapuava, por exemplo, tinha alguns locais onde você encontrava a galera. Guarapuava Esporte Clube, Guaíra, Country Clube, né? As botinhas da vez e tal. E aí você fazia amizade. Eu nunca fui de ir numa botinha, ou eu sempre fui um pouco mais introspectivo. Então eu buscava mais a música e tentava incorporar na minha vida. Tanto é que no livro lá eu conto que tem uma música do Vando, por exemplo, tem uma música do Gaúcho da Fronteira, você veja a diferença, Vando, Gaúcho da Fronteira. Aí tem uma galera mais do rock, por exemplo. Eu sou muito fã da banda U2, né? Muito, muito, muito fã. Se você perguntar qualquer coisa relacionada, você veja, conhecimento inútil, né? Mas se você perguntar qualquer coisa, eu sei. Se você perguntar assim, qual é o número do sapato que o Bono calça, eu sei. Qual é a altura? É, então, qual é a altura do baterista do U2? Eu sei, né? Eu sei. Você veja só como é que pode a mente de uma pessoa. Eu sei a data de aniversário de cada um deles. Eu sei quantos filhos cada um tem. Eu sei o nome das esposas de cada um. Doideira, né? Coisa de maluco. E assim, eu peguei cada música deles, né, daquelas que realmente me tocavam, que eu gostava, e fiz um estudo em cima delas. Então eu interpretei as músicas, eu queria tentar imaginar o que o compositor naquele momento estava tentando passar de mensagem, e aí em cima disso, lá no livro, eu coloco os links, né? Assim, tem algumas apresentações ao vivo de algumas músicas, tem algumas que são os clipes oficiais, então, dependendo da situação, dependendo da música, eu colocava o link específico, né? E assim, outras bandas também. Pearl Jam, por exemplo, sou fanático, né? Metallica, sou né, doente. Então são bandas que talvez hoje, essa geração mais nova, não
conheçam, né? Aí você pode dizer assim, ah, mas será que a geração mais nova não conhece música de verdade? Não, não é isso. Existem, o mundo gira constantemente, né? Eu peguei um momento do mundo em que eu gostei mais daquele giro, né? Hoje, por exemplo, essa galera que está ouvindo música, eles gostam de um outro giro do mundo. Acho que o U2, Pearl Jam, Metallica, são coisas de velho, né? Mas são coisas que, para mim, por exemplo, têm alguma relevância. E em cima dessa relevância, eu compilei tudo e coloquei no livro. E Peguei aí todas as. Ah, pode. pode continuar. E aí eu peguei todas as relações delas com a minha vida, né? E coloquei ali. É mais ou menos assim, eu me expus, né? Para Sim, quem quisesse conhecer um pouquinho mais, não do Fábio rabugento em sala de aula, não do Fábio que super é de técnico, lua, né? né? Que Não é? fala, né? Exatamente. Não do Fábio super técnico, não do Fábio que é 0 ou 10, não. É o Fábio pessoa mesmo, é o Fábio humano mesmo. E é uma leitura bem gostosa mesmo, né? Por ter essa. É, você gostou? Gostei muito, assim, porque Legal. ele traz mesmo a parte tanto. A gente viaja na história junto, né? Consegue entrar dentro do momento histórico daquela canção, ou daquele fato, daquele momento que está acontecendo, e já imagina o Fábio naquelas situações, né? Pois Puxa, é. olha, ele passou isso. É. Relatos muito fortes, inclusive, assim, o Tem, nascimento dos tem. filhos, o Sim, falecimento do seu pai também tá sim, lá, né? sim. São assim, É. é bem forte mesmo, e são Sim, sim. conexões, né, que a gente acaba Exato. criando ali e envolvendo com a história e conhecendo o Fábio. Esse era o objetivo, né? Como eu falei, eu sou bastante introspectivo. E para eu me abrir, muitas vezes, numa roda de conversa, né? Ou para alguma outra pessoa, é muito difícil. Eu não gosto muito de me expor assim publicamente como pessoa, né? Então o objetivo principal foi, olha, mas quem é você, Fábio? Ó, tá aqui meu livro, leia, né? Mais ou Compra menos lá no assim, ó. link, tá aqui o link. É, tá aqui o link. Ah, mas eu não tenho dinheiro, beleza? Dá aqui que eu mando, dá aqui teu WhatsApp que eu mando o link para você, leia lá. Esse é o Fábio. É. Então esse é o objetivo. E ali eu coloco, né? Além, lógico, dessas histórias que você passou, que você mencionou aí, mas outras também da época de faculdade, né? Algumas coisas fortes que seguiram na minha vida até hoje, né? Alguns exemplos, algumas situações que até hoje eu me lembro, que até hoje eu sinto determinados, não sei se vocês chegam a ter esse tipo de coisa, mas eu sou tão estranho em algumas situações que dependendo do cheiro que eu sinta, eu me remeto ao Vai lá. passado. Hum, E aí eu consigo fazer algumas pontes, sabe? Eu consigo pegar uma música, eu consigo pegar um filme, eu consigo pegar uma notícia, o que estava acontecendo. Então eu sou meio fora da casinha mesmo, né? É lógico, contabilidade, tecnologia da informação deixa a pessoa mais ou não, menos não assim. pode bater muito Não, bem, né? Não pode. não regula, não Ai, regula. não, um fato também que tem ali no livro bem marcante foi a transição de Guarapuava para Curitiba, depois o retorno para cá, né? Tudo. Também essa parte também, assim, nossa, eu vivi isso, porque eu também fiz essa loucuragem de ir para Curitiba lá tentar uma vida melhor, bati a cabeça um monte e tive que voltar. Então ele É. viaja no livro também, gente. É uma leitura muito gostosa. São experiências, né, que eu acredito que todos fazem. Todos têm uma experiência na vida. Eu vejo os nossos colegas aí. Desculpa, gente, eu não consigo chamar vocês de alunos e alunas. Eu vejo os nossos colegas que moram em Goiuxim, moram em Candói, moram em Laranjeiras do Sul, moram em Guamiranga, Prudentópolis, Turvo, Palmital. Palmital, a menina vinha de Palmital, hoje já graças a Deus já é graduada, né, com louvores, mas ela vinha de Palmital, longe pra caramba para fazer contabilidade na Campo Real, né? Então, se veja o grau de problemas que eles enfrentam, não E o é? o comprometimento também de estar O ali. comprometimento, exatamente, de você chegar, ficar ali.
4 horas sentado numa cadeira, ouvindo o Fábio, ouvindo a Michele, ouvindo o Diogo, ouvindo as preces do professor Carlos, né? Então, são coisas que fazem com que a gente pense em algumas situações de melhoria para nós mesmos. Né? Poxa vida, esse rapaz ou essa moça está passando por isso, né? Então eu tenho que aprender com ele também. Eu tenho que buscar algo em que eu melhore na minha vida, né? Porque a vida, na verdade, é essa, né? É nós tentarmos buscar coisas boas das pessoas e incorporar. A partir do momento que nós estivermos completo, o nosso quebra-cabeça estiver completinho, aí, puf, muda de nível, aí a gente vai para o outro nível, né? Falando em outro nível, nós vamos entrar no outro livro. E ainda agora falando do outro livro, que é o seu próximo livro, o Poema que Habita em Mim. E lá já fica muito, muito, muito claro lá no poema da página 22, aonde se me permite fazer ali a leitura dos seus poemas, que é o poema Música da Minha Vida. Então, fala assim: na sinfonia da vida é o elo mais forte. Liga-me ao passado, ao presente e ao norte. A importância da música não posso negar. É o fio que tece a história do meu caminhar. Então, tem essa ligação entre o andante musical e o Fábio Poeta agora, né? Assim, o que que acontece? Eu tenho vezes que tenho insônia, né? Perco o sono e tudo mais. O ano 2023 foi um ano que eu realmente perdi bastante dias de sono. Na época em que nós precisávamos de um conceito bom no Mac para ver se todos os processos estavam ok e tal. Então, eu não tinha a oportunidade de dormir com a qualidade, né? E eu precisava fazer alguma coisa, imagina, tá louco? 1 hora da manhã, 2 horas da manhã, só deitado, rolando para lá, rolando para cá, enchendo o saco da esposa, não, tenho que fazer alguma coisa, Tá né? pensando no Então, Paraná, que só cai? pois é, só pensando naquela droga daquele Paraná Clube, né? Tinha que fazer alguma coisa. E aí, eu tinha um tempo atrás recebido um e-book, né, com algumas técnicas de escrita que eu achava muito bacana, né? Ali nessas técnicas tinha para você escrever poemas, tinha para você compor música, né? Tinha para você escrever uma redação empresarial, enfim. Era um livro bem completo, é um livro bem completo e bem legal. E eu comecei a colocar em prática. Pensei assim, vamos ver se essa coisa aí dá certo mesmo. E deu, né? E eu me identifiquei com aquilo, gostei daquilo, como se fosse um hobby mesmo. E para escrever 1, 2, 3, 4, 5, 30 poemas foi rapidinho, sabe? Alguns daqueles poemas, eles foram escritos antes, né? Bem antes, alguns ali, mas outros foram nessa época mesmo, né? Foram em 2023, né? Onde efervesceu, digamos assim, a criatividade. Graças a Deus eu fui contemplado, né? Por essa questão de ser criativo e dependendo da situação, da atividade, eu consiga tirar algum proveito disso, né? E aí surgiu esse livro, esse e-book aí. Não, e fica bem claro mesmo essa criatividade, porque quando pega lá os primeiros poemas que traz o poema da contabilidade, o Uhum, poema ligado ali aos sistemas de informação, meu Deus do uhum. céu, haja Como é que sono pode? para escrever, né? Mas assim, claro, nem todos eles foram escritos na insônia, né? A gente é contador, então existem algumas situações que você precisa ir no banco, por exemplo, né? E eu vou lá na caixa do banco, vou lá na boca do caixa. O que que eu faço? Tem que ficar esperando. Pelo menos por enquanto, eu tenho menos de 60 anos, né? Então eu tenho que ficar na caixa, na fila normal. Normal. É, então o que que eu vou fazer? Vou pensar na vida, vou pensar nos problemas, vou escrever, vou tentar fugir um pouco. E aí surgiram, alguns desses poemas aí surgiram em fila do banco, né? Outros surgiram, quer ver? Teve um, agora eu não me recordo qual foi o título, mas que eu escrevi quando eu estava retornando do show do Metallica.
por exemplo, junto com meu filho, né? Então são situações assim que você, independente da hora do dia, independente do fator, independente da causa e tal, estava escrevendo. Alguns dos livros foram bem intensos, né? Foram assim, você precisa em alguns momentos incorporar, né? A criatividade em si e as sensações, os sentidos, eles afloram. Né? Então, alguns desses poemas, a esses um pouco mais nebulosos, digamos assim, foram escritos em algumas fases um pouco mais complicadas da minha vida. Então, sabe aquela fase assim, mas será que eu estou fazendo a coisa certa? Será que eu não estou fazendo burrada? Será que se eu fizer para esse lado, se eu correr para esse outro, né? Então, Uhum. isso eu consigo aflorar na criatividade. Eu consigo, como se fosse mexer um botãozinho e fazer com que aquela situação torne-se ou um poema, ou um- sei lá, um texto qualquer, né? Assim surge, né? Eu gosto de fazer algumas leituras de alguns compositores, né, de música, e eles falam bastante a respeito disso, né? Que às vezes, quando você menos espera, aparece uma ideia, surge Inspiração. uma inspiração. O Fagner fala muito a respeito, né? O Fagner, Fábio Júnior fala muito a respeito disso. O Ed Vedder, né, do Pearl Jam, fala também. Eu acho muito legal assim uma situação que ocorreu em 2010, de 2018 até 2021. Ed Vedder, vocalista do Pearl Jam, renomado, todo mundo conhecendo, blá, 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 né? É, vendo, né, tendo a possibilidade de estar com a família, porque já começou aquela questão da pandemia, então ele teve que ficar recluso. Então, ele vendo a situação da família, os medos da família, as situações que envolviam perdendo amigos, vendo a situação mundial e tal, e ele tem inspiração para algumas músicas. Né? Ele retrata isso, ele fala sobre isso. Outros compositores também falam a respeito. Então, se quem é o Ed Vedder na fila do pão, né? Se ele faz isso, eu também faço. E e assim ocorre, a criatividade E, flui e e faz na você fila joga do no papel. banco, né? Faz na fila do Na fila do banco. banco, na fila do banco, no intervalo de aula da Campo Real, né? Às vezes, Uhum. assim, ia lá para um período tal, né? Chegava na sala, todo mundo pensando, nossa, o que que o Fábio tá brabo ali, né? O que que ele tá cabisbaixo, o que que ele tá burrento, o que será que aconteceu? Será que brigou com a esposa? Não, estava escrevendo alguma coisa. Eu estava em sintonia, eu, a caneta, né, e o papel escrevendo alguma coisa para que eu pudesse, na sequência, dar mais ideia, formatar, encorpar, que a gente chama, né, o produto final. É isso aí. Às vezes eu passo muito por isso, assim, que tenho uma ideia e se eu não mando um áudio para mim mesma, você tem grupo, você com você mesmo? Tenho, eu sou louco, tenho também. Ah, eu também tenho. Então É, eu tenho que mandar o áudio, ou eu tenho que escrever, ou eu tenho que anotar em algum lugar, porque depois a ideia embaralha, já vem outra coisa na cabeça e eu acabo esquecendo. Com você é assim é. também? Também, perfeito. Como nós trabalhamos num mundo da corrida, né? No mundo dos números, no mundo assim que você tem que chegar primeiro, eu preciso. É uma ferramenta que eu utilizo. Eu não mando áudio, mas eu escrevo. Né? Eu não gosto muito de escutar a minha voz, mas eu escrevo bastante. Eu escrevo bastante. Então, se eu tenho alguma ideia, puf, vou ali no WhatsApp, ali no meu grupo, eu comigo mesmo. Esse é o meu grupo, eu comigo mesmo, e escrevo a minha ideia. Ó, faça isso, Fábio. Ó, Fábio, amanhã você tem que ver tal coisa, tal coisa, tal coisa daquele cliente ou daquele aluno, conversar com a professora Michele, ver a professora Patrícia, blá, 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 ver qual é o puxão de orelha do professor Edson, e assim caminha, né? Eu não posso me Ai, perder, né? né. Não, eu também, assim, eu penso assim: "Não, eu vou lembrar disso, eu vou lembrar disso". Às vezes é uma frase, alguma coisa ali que vem, né, e daí depois a gente esquece e não consegue desenvolver enquanto não lembra. Bendita ideia que não anotou no papel. É. Mas sabe, Michele, o que que acontece? Ó? Na época em que eu fazia a graduação de processamento de dados, então a gente não tinha internet, né, WhatsApp, Facebook, inteligência artificial, não tinha nada disso. Uhum, Né? Então, ah, e a gente desenvolvia programas, né? Sou desenvolvedor de sistemas também. uhum, E nós temos
bugs, né, que são os erros dentro do sistema. E muitas vezes nós não conseguimos corrigir, né? Tem a bendita lógica aí no meio que nós não conseguimos entender e aplicar e tal. E determinadas situações, acho que não tanto agora, mas num passado não muito distante, nós fazíamos o programa e não conseguíamos resolver determinado problema. E aí a gente sentava. E agora, onde é que está isso aqui? Que nem aquele meme do Wagner Moura lá sentado no balanço, né? Ou pescando, mais ou menos assim, sozinho, meditando. E Olhando para o o nada. olhando para o nada, o desenvolvedor de sistemas é assim também, né? E muitas das soluções que eu tive para os meus programas de erros, né? Eu consegui dormindo, acordava, opa, é isso aqui. Pegava a caneta, o papel, blá, 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 blá. Até na época da faculdade. Até na época da faculdade, tinha os exercícios que os professores passavam, e eu não conseguia resolver, ficava lá 2, 3, 4, 5 horas tentando resolver, não conseguia. Aí ia dormir, vinha aquele insight, como a gente diz hoje, É. né? Vinha um insight, pega a caneta, o papel, escreve ali, pô, tá aqui a solução, Olha. né? Então, e nós temos que aproveitar isso, né? Eu sempre falo, né, essas questões de você aproveitar essas paradas que a tua cabeça dá do mundo para a solução do problema. Que parece que o problema está ali na cabeça, né? E ele fica comichando, e fica assim, glé, 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 glé. E aí o que que você tem que fazer? Em algum momento você tem que resolver. E muitas dessas soluções você encontra tomando banho, dormindo, né? Conversando com uma pessoa. Muitas, já aconteceu comigo também, eu conversando com determinada pessoa, a solução para aquele problema está aqui. A pessoa nem sabe qual é o problema que eu estou tendo para resolver e tal. E eu já penso comigo, pô, a solução daquele problema está aqui. É isso aqui. Já pego o papel, começo a escrever, né? E a vida da gente é dessa forma. Pelo menos eu sou desse jeito, né? Em alguns momentos bastante imperativo, outros momentos bastante introspectivo. Eu sou uma montanha-russa de emoções também. Isso aí. Essa escrita literária, né, que puxa o musical e os poemas, faz o coração do Fábio se sentir mais afago, maior, se podemos dizer assim, né? Uhum. Olha, é, é, Épocas diferentes, estados de então, espírito é, diferentes. eu acho que sim, acho que sim, acho que é isso mesmo. Dependendo do momento em que você está vivendo, você tem as sensações, né? Os teus sentidos, alguns eles ficam mais aflorados, outros nem tanto, e dependendo desses sentidos, ou desses sentimentos, dessas sensações, surgem as ideias, né, sobre determinada situação, e aí você coloca no papel. Assim, essas fases de escrita, elas acontecem, eu já percebi isso, acontece muito comigo no inverno. Hum. Então, quando tem, até estranho, né? Quando começa a chover bastante, bastante frio, né? Então, e às vezes eu preciso sair, às vezes eu não consigo resolver um problema, aquele frio e tudo mais. Isso me talvez remeta para um lado do escritor, né? De um lado assim que, eu preciso falar sobre melancolia, Uhum. né? Ou eu escutei uma música que fala sobre melancolia, ou eu escutei algo relacionado a um outro problema qualquer da natureza humana. Então eu Uhum. preciso escrever algo a respeito daquilo. Eu preciso colocar no papel a minha opinião, mesmo que ela não valha nada, né? Mas um dia ela já valeu. Mas mesmo que ela não valha nada, mesmo que essa opinião não seja só para mim, mas eu preciso colocar, eu preciso escrever, né? Na época do Orkut, isso era uma coisa bacana, porque na época do Orkut você escrevia algumas situações e a galera começava a melhorar o teu texto. Claro, tinha os esculhachos da vida, mas tinha uma galera que melhorava o texto, fazia tal coisa e tal. E eu peguei isso e incorporei também, né? Em algumas situações eu tenho que cuidar muito com isso, eu escrevo nos grupos do WhatsApp, né? Você veja, eu preciso me policiar. Então, eu vou lá no grupo do contabilidade, quinto período, por exemplo, escrevo um texto lá. Às vezes o aluno ele está com um problema, né? Ou ele está com fazendo determinada coisa lá no dia.
trabalhando e tal, recebe uma mensagem do Fábio com um texto. O que que esse cara tá louco? O que que ele está escrevendo? Você vê, né? Mas é uma coisa minha, eu preciso expor, né? Talvez se um dia a ciência desenvolvesse um clone para você mesmo, um clone teu, mas que ele ficasse contigo mesmo, seria bacana, porque eu conversaria comigo, né? Era o Fábio conversando com o Fábio, passando as opiniões para ele, né? É uma coisa de maluco. É. Ai, É, ai, ia ser, olha, você sabe que genial esses insights aí. é genial, porque não é você que está aqui na cabeça. Ai, ai. E com o avanço da tecnologia, né, passamos do papel, da escrita, não passamos ainda, né, mantemos o papel, a escrita, ali da caneta. Confesso que há algum tempo aí até tinha, né, com a caneta, né, fazer uma redação, né, aí remete lá quando a gente estava voltando o primeiro dia de aula nos ensino fundamental, né, tinha que escrever uma redação de como que foi as férias, né, lembra? Lembro, Ah, quando lembro. o Nequinho surgiu lá? É, mais ou menos. Então agora retomando para essa parte tecnológica e também agora esses avanços que está todo mundo louco aí, nós não temos, muito estamos sendo comidos, vamos dizer assim, ou estamos sendo aí, eh, passados, por cima de nós aí com essa questão do tempo, do tudo para ontem, do tudo para rápido, ou vezes 2 ali no áudio, né, do WhatsApp, que causa até um pouco, assim, de ansiedade. 1 minuto parece uma eternidade, 3 minutos, meu Deus do céu, não vai me atender mais, né. Como que fica o coração de um poeta, de um escritor nessa correria aí? Dá para escrever sobre isso também? Dá, com certeza. Ansioso. Assim, nós tivemos a semana agora pedagógica, né, na Campo, e em uma das falas, o brilhante professor Guilherme de psicologia falava a respeito da ansiedade, né, a respeito daquela questão do imediatismo e a respeito das situações que nós devemos muitas vezes nos policiar, né? Não pensar, não ter pré-julgamento das outras pessoas e outras situações. Então, nós como seres humanos, nós cada dia nós devemos aprender, não é? Mesmo que seja o mais simples, o ensinamento mais simples, vindo da pessoa mais simples, mas o ensinamento ele é importante, o conhecimento é importante. Respirar, tomar um gole d'água, olhar o céu, ouvir o canto dos pássaros, né? São coisas que a população ela deixou um pouco de lado, né? Hoje, a primeira coisa que você faz quando você levanta, na minha época, quando criança, quando nós acordávamos, a primeira coisa era fazer uma oração, né? Agradecer pela noite e agradecer pelo dia que nós temos. Hoje, a primeira coisa que a grande maioria das pessoas fazem quando acordam é pegar o celular para ver mensagem no WhatsApp, para ver se vai estar calor, se vai estar frio, para ver que horas são, porque preciso já me programar para as ideias e tudo mais. Então, a ansiedade hoje realmente é um dos males que nós estamos enfrentando, né? Todos, é muito difícil você encontrar alguém que não sofra da ansiedade, né? Nós temos isso e é muito difícil também hoje você encontrar uma pessoa que nunca tomou um remédio, né? Ou que nunca se tratou, nunca conversou com um psicólogo, psiquiatra a respeito disso, né? E nós temos que conviver com esse tipo de situação, né? Cada momento conviver e a cada momento aprender com isso. Puxa vida, errei nisso aqui, então eu aprendi, não vou mais fazer. Né? Opa, que legal, eu aprendi com isso aqui, deu certo, joia, maravilha, vamos seguir adiante, vamos melhorar esse processo. Né? Esse talvez seja o eu, né? Ah, de tentar ver as coisas, tentar ver os meus defeitos, as minhas qualidades e aprender com aquilo, né? Com aquela situação e seguir em frente.
Sabe, isso fica muito claro quando a gente pega o seu livro que está sendo lançado agora, ó, tenho aqui em minhas mãos, da inteligência artificial nas ciências contábeis, que o principal que você trouxe para esse livro, a sua escrita, de uma forma simples, né, você tira, os termos muito técnicos, né, o informatiquês, né, e traz numa leitura que a gente consegue interpretar o que está escrito aqui, a gente consegue entender a parte da inteligência artificial, que ela veio nos auxiliar ali eh, nas nossas operações dentro do escritório, e não só dentro do escritório, né, em outras situações também. Juntou aí a parte técnica, mas de uma maneira simples, para que a gente possa fluir a leitura, não é isso? É isso mesmo, esse era o objetivo. Eu, assim, eu trabalho desde 1988, quando eu tinha 13 anos eu comecei a trabalhar, né? Então, dentro do escritório de contabilidade, eu era o office boy do escritório, mas eu tinha o conhecimento, assim, aprendendo, né? Na parte de RH, da parte fiscal, da parte contábil. Fiquei 2 anos com office boy. E aí depois eu fui para a área de tecnologia. Tinha um computadorzinho numa sala onde eu ficava recluso ali. Era eu, o operador do computador, e fazia os lançamentos contábeis de 40, 50, sei lá, empresas naquela época. E desde aquela época eu percebia o avanço da contabilidade, né? E as ondas que a contabilidade recebia. Então, no primeiro momento, a contabilidade era tudo manual. No segundo momento veio o mecanismo, né? Nós tivemos lá as máquinas RUF, as máquinas de datilografia, as máquinas de calcular, manivela elétrica, enfim. E aí veio o computador, né? Aí veio as redes sociais, aí veio o WhatsApp, as formas de comunicação, né? Agora nós temos uma outra ferramenta que vem para revolucionar muito a nossa área, que é justamente a inteligência artificial. É, Durante toda a minha época, desde 1990, trabalhando com tecnologia até atualmente, na época da faculdade, eu tive uma disciplina chamada Inteligência Artificial. O professor era um barato, né? Era um carioca, mas era barato, um cara muito legal. E eu tive, desde aquela época, a curiosidade em saber mais sobre inteligência artificial. E quando que aquilo viria para a área contábil, para a área administrativa, para a área financeira dentro de uma empresa. E, felizmente, nos últimos 5 anos, isso começou a criar forma. Tanto é que hoje já é uma bola de neve bastante grande. A inteligência artificial ela está incorporada no nosso dia a dia, mesmo que muitas vezes as pessoas não compreendam ou não saibam que isso está acontecendo, mas está. Desde o momento que você atende uma ligação de um telemarketing, desde o momento que você opera um aplicativo bancário, né? Desde o momento em que você faz a transmissão de uma declaração contábil para a Receita Federal, e a Receita Federal, na sequência, diz assim: ó, meu querido, seguinte, ó, tem algo errado aqui em determinadas situações, acho melhor você resolver, porque senão, na sequência, eu multarei o seu cliente. E aí, né? São histórias, né? Mas a inteligência artificial ela vem sim justamente para fazer com que o nosso trabalho torne-se algo diferenciado, vamos chamar dessa forma. Aí algumas pessoas dizem assim, mas a inteligência artificial vai engolir a contabilidade, não vai mais existir contador. Negativo, isso nunca vai acontecer. A contabilidade é essencial, é uma ciência social, é uma ciência humana, é uma ciência lógica, né? Uma ciência matemática. Contabilidade é uma ciência, e ciência por ciência ela nunca morrerá. Nós precisaremos ter profissionais habilitados ao trabalho com essas ferramentas, não é? E o objetivo principal desse livro, dessa obra, é justamente levar o conhecimento, principalmente da galera que está aí fazendo a graduação, né, da parte de ciências contábeis, levar o conhecimento das pessoas a importância da inteligência artificial e como que ela ajudará no processo de trabalho do seu dia a dia desses profissionais. Acalmar os corações aí, né, os corações Claro, aflitos
e nervosos de que se adapta, né? Tudo veio para nos auxiliar mesmo na nossa operação, né? E para que a gente consiga fazer com que a nossa profissão se torne cada vez mais competitiva, podemos dizer assim, professor? Esse é o Sim, futuro sim. da contabilidade, né? Sim, sim, exatamente. O mercado hoje, lógico, a importância de um razonete, por exemplo, a importância do saber o débito e o crédito, a importância de saber o balancete, o balanço, são importantes, obviamente, é a nossa base, é a nossa espinha dorsal da contabilidade, mas nós temos que ir um pouco além. Nós não podemos ser somente o contador preenchedor de guia, o contador preenchedor de declaração, a pessoa que só leva notícia ruim para o seu cliente, né? Nós precisamos ser também os contadores consultivos, levar as informações ao administrador da empresa ou ao proprietário da empresa, para que ele tome as decisões corretas e faça com que a empresa continue viva, né? Hoje, no Brasil, os empresários, os empreendedores, eles vivem para fazer com que que a empresa viva. Eles vivem para fazer com que a empresa viva, né? Você veja só a importância disso. Se o empreendedor, se o empresário, ele dá as costas para a empresa vai morrer. Mas olha, não vai demorar 6 meses, a empresa morre. A empresa acaba. E a importância da contabilidade, do contador consultivo, vem justamente para isso: trazer as informações ao empresário, ao empreendedor, fazer com que ele entenda essas informações e tome as decisões corretas aí no andar da carruagem, no andar da solução dos seus problemas, né? Sim. Uma das questões também que o senhor, ou você, você traz no livro, é essa questão da automatização dos processos, a automação dos processos, para que as pessoas sejam pessoas, né? Isso. Nós não tem mais essa confusão do que é máquina do que é pessoa, porque há um tempo atrás, assim, até tem uma música que fala: "Máquinas, estamos desenvolvendo máquinas", mas, voltadas para o pessoal, né, a pessoa que está ali digitando Isso. loucamente, fazendo os inputs dentro do sistema de informações, e essa automação vem para nos auxiliar nessa questão operacional, para que nós possamos ter esse olhar dentro da empresa como pessoas, né. Pessoas que movem as empresas, né. Exatamente, exatamente. A tecnologia da informação é uma ferramenta de auxílio a nosso favor. Isso nós temos que colocar em mente, a nosso favor. Ela não é nossa inimiga, né? Ela não é uma coisa assim intocável. Nós precisamos tocar, nós precisamos usar, nós precisamos mexer, nós precisamos aprender, errar quando for necessário, mas com os erros aprender e em cima disso fazer com que os problemas sejam facilmente ou rapidamente solucionados, né? E a inteligência artificial ela é um dos braços da tecnologia da informação nesse sentido, auxiliar o contador ou o profissional que vai receber a informação ou tratar a informação, no sentido único de fazer com que a empresa ainda viva. Que incrível. Esse é o X da questão, né. Exato. Isso resolvemos os problemas do mundo. Então, Ah, professor Fábio, então vai lançar o seu livro agora, 2024. Eu tenho meu exemplar já impresso, mas também tem a versão e-book. Os outros 2 livros, o Poema que Habita em Mim e o Andante Musical, ele tem a versão impressa também ou, é só a versão no e-book? o andante musical é só e-book, né? Pelo simples razão que no e-book estão os links, né? Lá das Uhum, músicas, ah, assim, link até do site da banda, por exemplo, né? Então, uhum. o andante musical eu resolvi mesmo fazer só no e-book. O poema que habita em mim, ele tem as duas versões, tanto e-book quanto impressa, né? No final do ano agora, inclusive, na nossa festa de Natal, eu presenteei cada um, né, que estava lá na festa com exemplar, e foi muito bacana, porque daí
Eles fizeram uma homenagem muito, muito, muito emocionante. Cada um leu um poema que eles gostaram, sabe? Então você imagine, você lá em Foz do Jordão, deixar bem claro, não é Foz do Iguaçu, lá você em Foz do Jordão, aí cada um no meio do mato, porque é um sítio do meu sogro e da minha sogra, um lugar muito bacana. E aí você lá, de bermudão, os pernilongos atacando e tal. E aí a galera fazendo a leitura do teu poema, da tua obra ali para você. Nossa. Cara, foi muito emocionante, muito legal. E aí eu dei autógrafo, tiramos Ai, que foto, legal. imagina, né? A Ah, festa foi completa. Então, mas ela tem a versão impressa e a versão e-book. Esse livro, A Inteligência Artificial nas Ciências Contábeis, também tem a versão e-book e também tem a versão impressa, né? ai, que legal. Não, e também tem mais uma questão lá no sítio lá do seu sogro. Pega a internet só para saber, assim, se não foi. Pega, pega, Ah, bom, pega. ah, Pega, e bom. super bem, super. Senão os netos não vão, né? Se não tiver internet, os netos não vão. Nós, velha arada, a gente vai. Os netos não, cara. É porque essa, não tenho o que fazer. Ah, não, um livro lá. Não, não. Tinha sim, porque tinha a internet É, e eles leram o é, livro, né? é isso aí. Ah, uma coisa também que eu achei muito legal é que nos links que você disponibiliza, você coloca também ali que toda a arrecadação dos livros, quando há a venda ou quando há a compra espontânea, vamos colocar assim, você faz a destinação para ações sociais desses livros, né? Uhum. É uma forma de agradecimento também, né? Nós recebemos os dons e melhoramos esses dons quando recebemos, né? E uma forma de ser grato, de agradecer por tudo isso é você também colaborar com as pessoas que não têm a mesma condição que a sua, né? Então, por exemplo, o Andante Musical, ele teve até o momento, acho que vendi 250, 260, acho que é isso aí, a R$ 10 cada um, né? Esse aí, esse valor não entrou nada para mim, do 2.600, R$ 2.700, não entrou nada para mim. Eu peguei e destinei, né? Então, foi aqui para o Hospital São Vicente Guarapuava, foi para o SOS, para o SOS, por exemplo, eu comprei lá uma série de materiais de limpeza e fui lá entregar. Foi para o Hospital Regional de Joinville, né? Então, assim, quando eu posso fazer o bem nesse sentido, realmente eu vou estar fazendo, com certeza. Ah, que incrível! Isso é incrível! Para quem quiser comprar ali o livro, principalmente o Inteligência Artificial nas Ciências Contábeis, nós vamos deixar o link aqui embaixo também, né? O professor vai estar fazendo o lançamento do seu livro na nossa aula inaugural de semestre, Isso, agora em fevereiro, né, professor? isso, Vamos isso. ter sessão de autógrafos lá, para quem tiver Teremos sessão de interessado. autógrafos, teremos sorteios, né? Vamos fazer uma festa bem bacana lá para chamar, para compartilhar o conhecimento com os nossos alunos, os nossos colegas de profissão, né? Que na sequência estarão aí no mercado de trabalho e mostrar para eles que todo mundo pode, todo mundo consegue. Né? Não é só o Fábio, não é só a Michelle, não é só o Diogo, não, todo mundo é capaz de fazer algo positivo na vida, todo mundo é capaz de escrever, todo mundo é capaz de fazer um projeto, não é? Todo mundo é capaz de ajudar alguém, e esse é o objetivo principal de nós aqui enquanto pessoas humanas, né? Ah, eu adorei nosso papo, Fábio Primac, trazendo aí um pouquinho do seu lado escritor, seu lado poeta, conversamos sobre muitas coisas, descobrimos o Nequinho e a sua vontade de ser um jogador de futebol. Inclusive, passou pelo Paraná como jogador, né? Na época, sim, Michele, veja bem, nós estamos falando do século passado, né? Na época não Já tinha tô Paraná sabendo, Clube viu? ainda. Foi antes de 1989 que eu fiz esse livro aí. Então não tinha Paraná Clube ainda, né? Era o Flamengo. Mas olha, você veja só que foi É. uma projeção aí que deu certo, né? Em partes, Então, né? Deu certo. é isso aí. Estamos chegando ao final desse bate-papo aí, muito divertido, muito descontraído, né? Espero que todos tenham aproveitado. Últimas palavras, professor, para essa nossa gravação.
Eu só tenho a agradecer, né? Eu gosto muito de conversar, gosto muito de contar causo, contar piada, fazer as pessoas rirem também. E essa é uma grande oportunidade que nós temos de tirar aquela máscara do professor Fábio, né? E colocar o Fábio. Fábio, pessoa Ah, comum, o Fábio, estudante, o Fábio, sei lá, coordenador, mas o Fábio, só o Fábio, né? O Fábio, aquele cara que está ali, estaciona o carro no estacionamento, vai comigo conversando até a aula, o Fábio, só o Fábio, né? E eu agradeço muito a oportunidade de trans, passar a informação, digamos assim, de tudo aquilo que eu convivi na área de tecnologia, convivo na área de contabilidade também e na área da docência, né? Então, muito obrigado e desejo muito sucesso nessa trajetória sua, professora Michele, né? Michele, durante todo esse trabalho aí que você teve, né? Nessa ideia genial de nós fazermos um videocast e trazendo pessoas para contar a história, né? E fazer com que as outras pessoas saibam um pouquinho da história também. Legal, é, bacana, muito obrigado. imagina, uma honra conversar e dar risada, trocar ideias aí de forma descontraída. Mais uma vez, Joia. muito obrigada, professor Fábio. Os próximos videocasts, podcasts, também já estão aí agendados com profissionais incríveis na nossa área, que também envolvem aí a parte empresarial, né, como um todo, não só falando sobre contabilidade, mas a vida como um todo, né? Legal, Muito parabéns. obrigada pela sua participação e como eu já tenho meu livro, inclusive autografado, né, ó, eu vou fazer uma excelente leitura. Joia, obrigado, obrigado. Obrigada, professora, até mais. Tchau, Valeu, tchau. até mais, obrigado.